ele não é difícil, ele não cai todo ano, mas ele dá uma ideia muito clara daquilo que a gente via na eletrostática, só que para uma carga. Lembra que a gente ficou martelando na aula, de maneira bem insistente, que cargas procuram certas regiões de potenciais? Né? A carga positiva, ela procura regiões de menor potencial, e a carga negativa, ela procura regiões de maior potencial. Aqui, o exercício vai explorar justamente essa ideia. E ela vai mostrar como acontece essa queda de potencial dentro de um circuito. Tá? Isso que eu acho que é o mais legal. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido a expressão queda de tensão. A história vai falar basicamente disso. Você tem lá um pedaço de um circuito, tá? Ponto A, zão. Aí tem um resistor, ponto Azinho. Aí resistor 2, Bzinho. Resistor 3, Bzão. Ele dá o potencial no ponto A. Vamos tentar enxergar que aqui dentro existe um campo elétrico. E cada ponto desse tem um potencial. Ok? Então, o potencial em A, ele vale menos 20. Então, o potencial em A vale menos 20 volts. O potencial em B, do outro lado do circuito, ele vale 10 volts. Então, vocês que viram aula de campos elétricos, vocês conseguem imaginar a origem do campo positivo aqui, ó, e o negativo aqui? Então, quer dizer, eu posso imaginar isso aqui como sendo um condutor percorrido por um campo elétrico, ok? Muito bem. Aqui você teria um polo positivo, um polo positivo desse lado e um polo negativo. Se a gente fosse representar, né, o campo elétrico, a gente faria isso aqui, ó, dentro do condutor, dentro do fio. Aí ele continua, ele fala lá, VA menos 20, VB 10 são os potenciais das extremidades A e B lá do circuito. O resistor R1 vale 2.000 ohms, o resistor 2 vale 8.000 ohms e o resistor 3 vale 5.000 ohms. Então, eu vou colocar só os valores sem o quilo, tá? Resistor 1 igual a 2... vou colocar o quilo, tem espaço aqui. 2 kΩ. O resistor 3, ele tem 8 kΩ. E o resistor 3 tem 5. 5 ohms não. 5 quiloohms, perdão. Beleza. Nessa situação, quais são os potenciais nos pontos A e B? Então veja que ele não quer a DDP entre A e B. Ele quer o potencial no ponto Azinho e o potencial no ponto Bzinho. Então, ele é um exercício bem interessante porque ele mistura a eletrostática com a eletrodinâmica. Quando uma carga se movimenta de maneira espontânea, ela está se movimentando graças a uma DDP. O que a gente quer não é a DDP, eu quero o potencial num dos pontos. Então, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte. Vocês sabem qual é o sentido da corrente? Se é de A para B ou de B para A? De B para A, né? Exato. Como a nossa corrente é convencional, ela sai do polo positivo e procura a região com menor potencial. Então, uma coisa que eu posso garantir é que o potencial no ponto Bzinho é menor que o potencial no ponto Bzão. Porque a carga, a corrente convencional sendo positiva, ela procura a região de menor potencial. E o VAzinho é menor que o VBzinho. Então, quer dizer, como a carga vai diminuindo o potencial, ela vai andando para potenciais menores, a gente chama esse... Cada vez que ela passa por um resistor, ela sofre uma queda de tensão. Essa queda de tensão é justamente a energia que o resistor está gastando. Porque para pensar um pouquinho, lá na eletrostática, quando a carga andava dentro do campo, ela convertia potencial em cinética. Só que como a carga está dentro de um resistor,
ela está convertendo o potencial em cinética que está virando atrito, que está virando calor. Então, o resistor, ele se aproveita do movimento da carga para pegar aquela energia cinética e transformá-la em calor. Por isso que ele esquenta. Então, ele é basicamente essa ideia, tá? Bom, uma coisa interessante da gente tentar fazer é o seguinte, como é que a gente vai saber o potencial em cada ponto? Eu vou tentar descobrir, na verdade, antes do potencial, a corrente que passa pelo circuito. Por quê? Os resistores, eles estão em série. Em série. Então, eles serão percorridos pela mesma corrente. Tá? A resistência equivalente do circuito, como são resistores em série, são 8 mais 5, 13, mais 2, 15. São 15 quilo-ohms. Então, ao invés de você olhar para o sistema do jeito que você está olhando, tenta imaginar um resistor de 15 quilo-ohms, só que esse resistor ele está ligado entre o ponto A e B, tal que a diferença de AB, o U de AB, é 30 volts. Que na verdade não é U de AB, né? Agora vamos fazer o jeito certo. Por quê? A corrente, ela vem do B. Então é UBA. É o inicial menos o final, né? Tá? UBA. O UBA, ele vale 30 volts. Que seria U de B menos U de A. Tá? 10 menos 20. Muito bem, então eu vou jogar a lei de Ohm para achar essa corrente. Por quê? Essa corrente ela vai passar por todos os resistores, obrigatoriamente. Então, UBA igual a REC vezes I. UBA dá 30 volts. Não precisa do volt, né? 30 volts. Isso é igual a 15 quilo-ohms. Então, dá 15, 10 a terceira, vezes I. Então, o I fica 30 por 15, 10 a terceira. Vai dar 2 miliamperes, né? 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Essa é a corrente que passa no circuito inteiro. Só que acontece o seguinte, pessoal. Cada vez que essa corrente passar por um resistor, ela vai se direcionar para uma região de menor potencial, concorda? Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar só o resistor R3. O resistor R3, ele está ligado entre os pontos Bzão e Bzinho. Eu não sei qual é a DDP dele. Porque como ele está em série com os outros, ele tem uma DDP U, Bzão, Bzinho. A DDP entre, né? Lembrando sempre que, por que eu estou botando o Bzão primeiro? Porque a corrente vem daqui, ó. Tudo bem? Beleza. O que eu vou fazer agora, então? Eu já achei a corrente que passa por ele. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm só para ele. Eu vou dizer que o Bzão, Bzinho é igual a R3 vezes I. Só que quem que é o Bzão, Bzinho? É VBzão menos VBzinho. Isso tem que ser igual a R, vezes o I. Bom, VBzão nós sabemos quanto vale. VBzão vale 10. Menos. VBzinho nós queremos saber. Igual. R3. A resistência do terceiro resistor é 5. Terceira, 5 quilo-ohms, vezes a corrente. O 10 a terceira com 10 a menos 3 dá 10 elevado a zero. Então fica aqui 10. Peraí. Então fica que 10. Opa. Aqui. 10 menos VBzinho igual a 10. Portanto, a gente chegou à conclusão que o VB, o potencial no ponto B, é o 0 volt. Então, quer dizer, quando a corrente passou de Bzão para Bzinho, ela foi de uma região de potencial 10 volts para uma de potencial 0. Essa DDP foi de 10 volts. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para os pontos Bzinho, Azinho. Isso aqui, ó. Eu vou calcular a DDP desses dois pontos. Então, segundo a lei de Ohm, aqui nós temos a seguinte situação, ó. Eu tenho o resistor R2. O resistor R2 ele vale 8.000, né? Tá? Aqui você tem o ponto Bzinho e aqui você tem o ponto Azinho. A corrente ela vai de Bzinho para Azinho. Então você tem que U
de Bzinho, Azinho, é igual a R2 vezes I. O Bzinho, Azinho, eu não sei quanto é, mas eu sei que ele é VBzinho menos VAzinho. Isso é igual a... Agora eu vou substituir, né? R2 vezes I. 0 menos VAzinho. A resistência do R2 ali, deixa eu ver, 8.000 vezes a corrente que passa no sistema. 210 a menos 3. Boa. Cara, aqui dá 10 a 0. Portanto, o VAzinho igual a menos 16. É isso? Menos 16. Então, quer dizer, na primeira passagem da corrente, a queda de tensão foi de 10 volts para 0. Pum. Na segunda passagem aqui, a queda de tensão foi de 0 para menos 16. E na terceira queda, vai ter que ser de menos 16 para menos 20. Então, o U de Azinho, Bzinho, o de Azinho, Azão, teria que ser 4. Beleza? Então, aqui é 0, ó, aqui é 0 volt e aqui é menos 16. Perguntas. Que questão é essa? Então, nós ficamos com a alternativa B de Professor, bola. Oi. então significa que, tipo assim, que o sistema, ele dá uma certa parcela de energia específica para cada resistor para Exato. converter potencial em cinética? Por isso que resistores em série não têm a mesma tensão. É exatamente isso. Pode perceber o seguinte, quem que gastou mais tensão ali, ó? Com certeza, ó, a corrente que passou é a mesma, não é? Uhum. A corrente foi obrigatoriamente a mesma. Então, se você fizer URI para esse cara, URI para esse e URI para esse, com a mesma corrente, esse cara gastou mais, ó. Para resistores em série, quem é que vai gastar mais? O de maior resistência. Mas por quê? Porque ele é todos são obrigados a percorrerem a mesma corrente. Então, se você fizer URI aqui é o menor, ó. Esse aqui é o menorzinho. Esse aqui vai gastar menos. Esse aqui vai gastar mais. Tá? Então é nesse sentido que, por exemplo, na aula lá eu falava, olha, os resistores em série, eles compartilham uma tensão, quer dizer, eles tinham uma tensão de 30 volts para compartilhar, ó. De B para A era 30 volts. Esse cara gastou 10, esse aqui gastou 16, ó, ele gastou mais. E esse aqui gastou 4. Pode perceber que o de menor resistência gastou menor tensão. Quer dizer, consumiu menor tensão da bateria. Tiraram print aí, moçada?